Olá, turminha! Hoje temos a nossa aula de História, aula 22. Continuamos no capítulo 6, com o tema As Cidades e seus Patrimônios. Mas hoje falaremos de a natureza como patrimônio e depois as atividades. A natureza como patrimônio. Além das construções, dos saberes e das festas, as paisagens naturais também podem ser consideradas um patrimônio cultural ou natural. Quando esse reconhecimento acontece, é preciso planejar ações para preservar as águas, a vegetação, os animais e as comunidades que vivem no entorno da paisagem. Sítios arqueológicos, parques, cachoeiras e reservas naturais são exemplos desse tipo de patrimônio. Conheça alguns exemplos de patrimônios naturais brasileiros. Antes de conhecermos, os patrimônios naturais brasileiros, vamos ver o que significa sítio arqueológicos, que está destacado aqui. São locais de pesquisas que os arqueólogos exploram para encontrar vestígios do passado. Então, esses locais são chamados de sítios arqueológicos. Então, aqui temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. É um sítio arqueológico. E nele estão vestígios dos mais antigos grupos humanos da América do Sul. Seus visitantes podem encontrar pinturas rupestres e outros registros de milhares de anos e entender um pouco sobre como viviam sociedades de épocas bem antigas. Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um exemplo de patrimônio cultural natural, um patrimônio natural, na verdade, tá? E aqui nós temos destacado pinturas rupestres. Vamos ver o que significa pinturas rupestres? Pinturas rupestres são representações artísticas produzidas no teto, em paredes de cavernas ou em pedras há milhares de anos. Então, são essas pinturas que são preservadas, que a gente encontra, riscado, desenhado. Então, são as pinturas rupestres. E elas são, em alguns locais, guardadas essas pinturas rupestres que fazem parte da história de antigas civilizações, de antigas sociedades. Aqui também nós temos o trecho da Mata Atlântica, entre os estados de São Paulo e Paraná. É considerado um patrimônio natural. Nessa área há rios, cachoeiras, mangues, restingas e uma grande diversidade de seres vivos, vários ameaçados de extinção. Além disso, nela vivem comunidades de pequenos agricultores, de quilombolas e de indígenas. Então, esse daqui também é um patrimônio natural, a Mata Atlântica, tá? Aqui nós já temos as atividades. Nas atividades, nós vamos falar sobre aprender é divertido. Por que aprender é divertido? Porque a atividade que vocês farão é uma atividade bem legal. Aí, aqui eu vou ler o enunciado da atividade e depois eu mostrarei a imagem da atividade. Observe essas imagens de patrimônios culturais e naturais da humanidade, situados no Brasil. Da linha inferior da página, recorte as imagens correspondentes a patrimônio cultural e patrimônio natural e cole nos locais conforme as respectivas características. Então, aqui já deu para perceber que nós temos os patrimônios culturais e os patrimônios naturais. Então, nas aulas passadas, nós falamos sobre os patrimônios culturais, que são os patrimônios construídos pelo homem, que é uma construção, uma tradição, uma música, uma comida. Então, tudo isso é considerado patrimônio cultural. E o patrimônio natural foi a natureza mesmo que construiu. Até as modificações que ocorreram, como lá no sítio arqueológico que a gente acabou de ver lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, aquela construção, aquela pedra com aquela parecendo um monumento, foi a natureza que construiu aquilo. Então,
Patrimônio natural é tudo que é construído pela própria natureza, né? A própria natureza que formou ao longo dos anos, as mudanças, tudo que aconteceu. Agora, o patrimônio cultural são os homens que criaram ou que construíram, né? Podem ser músicas, podem ser construções. Então, só para vocês entenderem, para poder fazer as atividades, que é essa aqui dessa página. Aqui nessa página do livro de vocês, vocês terão essa imagem aqui, e aqui embaixo vocês vão recortar aqui, e esses aqui são os patrimônios culturais, ou seja, construções, vocês vão colocar aonde tem construções, patrimônios culturais feito pelos homens, né? E aqui os verdinhos são os patrimônios naturais, e vocês vão olhar ali na imagem e vocês vão colar, tá? Então recortem e colem aonde vocês acharem, né, que estão corretos, que a prof não vai dar a resposta, mas observando bem com a explicação que a prof já deu, vocês têm como ver aqui, ó, tem uma imagem de um patrimônio, aqui tem de outro, aqui outro, aqui outro, aqui também, aqui também. Então aí vocês já vão ter que saber diferenciar o que é patrimônio cultural e natural. Os verdinhos coloca no patrimônio natural e os marronzinhos no patrimônio cultural. Depois, nós temos essa atividade na página 26, eu faço parte da história. Essa atividade, você percebeu que o Brasil tem muitos bens de valor histórico, artístico, arquitetônico, cultural e natural, que são considerados patrimônios, né? Então, pesquise se há algum bem considerado um patrimônio. Pode ser histórico, artístico, arquitetônico, cultural ou natural. Em seu bairro, né? Pode ser no seu bairro. Ah, no meu bairro não tem, então pode ser em sua cidade. E desenhe esse patrimônio no espaço a seguir. Então, no caso, vocês vão pesquisar, né? Quem mora em Joinville, no seu bairro, se não tiver, pesquisa na cidade de Joinville. Um patrimônio cultural que a cidade tenha. Viram que pode ser natural ou pode ser cultural. Pode ser histórico, pode ser artístico, arquitetônico, né? Que pode ser uma construção, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tenha um dia abençoado por Deus. Que seja iluminado por muita alegria, amor e paz. Beijos para vocês.